pessoas, os advogados, né, sempre me falam: Marcílio, eu não consigo vender online. Você pode dar uma olhada para mim no meu perfil do Instagram? Você pode dar uma olhada para mim no meu site? Para eu ver o que está faltando, para eu ver, poxa, está configurado errado, eu pus alguma informação errada? E aí, o que eu sempre digo? Eu não quero ver isso. Eu quero que você me fale aqui, cara a cara, o que você vende? Me explica para mim, o que você vende? Qual é a sua promessa? O que você promete quando você vende? Qual o problema que a sua solução resolve? Qual que é a causa desse problema? Você sabe? Ou quais são as diversas causas desse problema? E por que eu deveria contratar o seu serviço agora? Nesse momento, por que eu não deveria virar a cara para você, fazer outra coisa, tomar uma com meus amigos, ir para o restaurante, ir para academia, ver o Netflix? Por quê? Você sabe me dizer isso? Isso não é digital, isso é base, isso é negociação. Quem sabe me dizer isso que eu estou perguntando? Quem sabe me responder essas perguntas? O que você vende? Qual a sua promessa? Qual o problema que a sua solução resolve? Qual a causa desse problema? E por que eu deveria contratar a sua solução exatamente agora? Por que eu estou te falando isso? Porque o que eu mais vejo na internet são pessoas procurando, e aí eu aposto que você já deu uma procurada desse tipo, né? Dicas matadoras, fórmulas mágicas, vender da noite para o dia. Algumas pessoas usam isso para te chamar a sua atenção e você provavelmente cai nessa chamada, né? Só que eu tenho que dizer para você que nada disso funciona. O que provavelmente falta para você é o básico, que é como você vende, qual argumento você usa, qual abordagem você tenta ou quais as múltiplas abordagens que você tenta. Perceba, o básico para vender na internet, o básico que a maioria faz errado, não é isso que vende na internet, é o seguinte. Então esse é o caminho que não se deve fazer. Esse é o caminho que a maioria das pessoas fazem. Montar uma linha editorial. O que é a linha editorial, Marcílio? Quais são os temas que eu vou abordar nas minhas redes sociais? Então a pessoa vai lá, montei uma linha editorial. Aí, com base nessa linha editorial, a pessoa vai fazer conteúdos. Para que eu vou construir conteúdos? Você vai construir conteúdos para criar uma autoridade, para atrair interessados. E aí depois você vai vender. Eu digo para você que esse caminho não é um caminho básico para se vender na internet. E é o caminho que a maioria das pessoas te ensinam e é um caminho que não dá resultado. Então preste atenção aqui. Não é esse o caminho. O caminho que você tem que ter, o básico para vender na internet, é ser uma boa negociadora. E o que é ser um bom negociador, gente? É como você apresenta suas soluções, os seus argumentos, tá? E por que a pessoa o cliente deveria te contratar agora, nesse exato momento. Esse é o ponto básico mais importante para vender na internet. E perceba, este ponto básico não é um ponto básico somente do online, é um ponto básico que vem do offline, que vem do mundo offline, que provavelmente muita gente não sabia ou não sabe como fazer. E para você que está aqui comigo, que está aprendendo, que está abrindo a cortina de oportunidades aqui, eu quero que você entenda uma diferença importante que vai facilitar a sua vida. Então, qual a diferença entre vendas e entre negociação? Venda é o seguinte: tudo aquilo que você faz para promover as suas soluções jurídicas. Uma palestra, uma live, uma postagem, qualquer coisa que você faz para promover suas soluções jurídicas é venda. Agora, negociação não. É quando você conseguiu a atenção da pessoa, tá? E aí você vai conduzir ela para um fechamento. Então, quando eu estou falando de negociação, nós estamos dizendo, pessoal, de uma jornada. Estamos dizendo de conseguir pegar essa pessoa, esse interessado de um ponto A, levar este interessado para um ponto B. É exatamente isso que é feito em uma venda, em um fechamento no mundo físico e também no mundo online. É um ponto em comum, é um ponto que não muda. O grande problema é que, a maioria das pessoas, ao invés de ter um ponto e direcionar o seu cliente, o seu público para um ponto B, que é o ponto de fechamento, o que as pessoas fazem? Produzem conteúdos aleatórios que levam para todos os lados, tá? Então leva para um lado, leva para o outro, mas não leva para o ponto final, que é o fechamento. Não tem uma linha condutora, não tem uma linha de desbloqueio de crenças limitantes, não tem uma linha de desbloqueio de pensamentos equivocados. Isso deveria ser a sua linha de conteúdos, porque quando você tem uma linha focada em desbloquear a mente das pessoas, você está direcionando essa pessoa para o fechamento.
E aí, eu quero que você entenda algo importante, você que está aqui no digital, você entenda algo importante. A partir de agora, você não vai mais errar nisso. Tudo, exatamente tudo que você faz no online relacionado ao seu trabalho, obrigatoriamente tem que ter o propósito de vender. Então você está aqui porque você quer vender mais. Você produz um conteúdo porque você quer vender mais. Você faz o stories porque você quer vender mais. E isso significa conteúdos que vão guiar a pessoa para um determinado fim. Então não adianta publicar conteúdos aleatórios que não direcionam as pessoas para um determinado fim. Por quê? Você talvez ache que as pessoas vão comprar de você quando você está preparado ou quando você está pronto para vender. E não é assim que acontece. O que acontece é de uma forma inversa. As pessoas contratam, as pessoas compram quando elas estão preparadas para contratarem. Quando elas querem contratar pelos motivos delas e não quando você está pronto para vender. Então o que eu vou fazer para eu poder ter soluções sendo contratadas o tempo inteiro? Você tem que preparar as pessoas para contratarem as suas soluções o tempo todo. Como assim, Marcelo? Me explica mais. Tudo que você faz online, todos os seus conteúdos, tem que seguir, pode ser essa expressão que você já ouviu também, o famoso funil de conteúdos, ou funil de vendas, ou caminho da negociação, que é, a pessoa ela precisa te conhecer, ela precisa ser doutrinada com relação a um caminho determinado é ruim, esse é o caminho certo. Por exemplo, não ter um contrato personalizado é um caminho ruim, ter um contrato personalizado é um bom caminho, por isso, isso e isso. Então, o tempo inteiro do digital, você tem que preparar as pessoas para comprarem. Se você não está preparando, se o seu conteúdo não é voltado para venda o tempo inteiro, você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, está perdendo energia. Eu quero que você entenda que se você quer realmente ganhar dinheiro no mundo digital, não dá para poder usar o digital para brincadeirinha apenas. Você tem que usar o digital sabendo, o que eu vou fazer aqui para vender. E eu vou te explicar como fazer. Calma que aqui agora é só um momento de abrir um pouco a visão. Eu vou te mostrar o que você tem que falar. E aí, por que eu comecei falando desses 6 pilares que eu te falei? Por que eu comecei falando de negociação? Porque não adianta nada você postar todo dia, você ter engajamento, tentar construir uma autoridade se você não consegue vender. Gente, o que eu mais vejo é um monte de gente cheio de seguidores, um monte de gente que muitas pessoas conhecem, mas muito engajamento, muito comentário, mas vendem muito pouco. Vendem muito pouco, tá? Vários dos gurus do marketing jurídico são nessa situação. Eles não vendem. Eles, eu tenho engajamento, a pessoa comenta, eu sou divertido, mas e a venda? E o direcionamento? É isso que importa. Tá? A brincadeira de adulto, gente, é dinheiro no bolso. A brincadeira de adulto é conversão, não é simplesmente ser famoso. Então não vai adiantar você ter seguidores, não vai adiantar você ter engajamento, se você não consegue conduzir essas pessoas para o fechamento. Aí vai acontecer o quê? Você vai falar, poxa, mas eu tenho curtidas, eu tenho visualizações, mas as pessoas não fecham comigo. Por que não? Porque você está preparando o seu cliente para contratar com outra pessoa que tem um direcionamento de venda, que tem um caminho, tá, a ser percorrido por essa pessoa. Se você não entender isso, você vai ter uma dificuldade gigantesca. Então, primeiro ponto sobre negociação que você tem que entender. Negociação é o caminho da conversão.